A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre o teu coração. Que Deus abençoe você, meu irmão na fé, você, meu amigo, você que está aqui pela primeira vez. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Estamos aqui por intermédio deste canal de bênção, que é o canal Preparando o Caminho do Senhor Jesus. Com o propósito de estar aqui contando as histórias para que nós venhamos aprender da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é o verdadeiro alimento. É ela que nos mantém de pé todos os dias. Glória a Deus, aleluia. E hoje nós vamos estar aprendendo uma nova lição com a palavra do Senhor. Quero já deixar aqui em Mateus capítulo 12, no versículo 31 e 32, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz assim: portanto vos digo, todo tipo de pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Louvado seja Deus. Você vê que Jesus ele diz que se alguém falar mal, blasfemar contra o Espírito Santo, não terá perdão, nem neste mundo, nem no vindouro. Pois o Senhor fará novos céus e nova terra. Então, já deixo aqui esta palavra. Se nós não temos o que falar, é melhor nós ficarmos calados. Pois a blasfêmia contra o Espírito Santo, esta não tem perdão. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 14 até o 28, se você tiver uma Bíblia aí, se você quiser acompanhar, acompanhe. Você que ainda não se inscreveu aí no canal, inscreva-se para que toda vez que for publicado um vídeo, você venha estar recebendo no seu aparelho celular. Você que sentir a vontade para curtir, curta. Aquele que sentir vontade para comentar, comente. Mas aqui o mais importante é que você venha ouvir a palavra e deixar ela entrar no teu coração e colocar ela em prática. Pois você só verá os resultados da palavra se você colocar ela em prática. Se nós colocarmos a palavra do Senhor em prática, veremos os resultados. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 14, em Lucas 11, versículo 14, a palavra do Senhor diz assim: Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E quando o demônio saiu, o mudo falou, e a multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: ele expulsa os demônios por meio de Beelzebul, o chefe dos demônios. E outros, para colocá-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Aqui eu vou citar 3 tipos de classe de pessoas. A primeira é que quando Jesus está expulsando este demônio que é mudo, e quando ele sai da vida daquele homem, ele começa a falar. E muitos ficaram maravilhados. Esta é a primeira classe. É aquele que vê os sinais, vê Deus operar e se alegra, fica maravilhado com as coisas de Deus. Mas existem outros que só criticam. Como no versículo 15 diz: mas alguns disseram, ele expulsa os demônios por meio de Beelzebul, os chefes dos demônios. Você vê que outros vendo, mesmo assim criticam. Ainda que Jesus estava fazendo uma boa ação nesta passagem, estava expulsando o demônio, pois o Senhor cura, o Senhor ele ensina, o Senhor ele liberta, o Senhor ele transforma, o Senhor ele restaura, o Senhor ele salva. E por mais, assim como nós hoje, nos dias de hoje, como seres humanos, por mais que você faça boas ações,
por mais que você faça boas obras, mas sempre haverá pessoas contrárias para criticar. Sempre haverá pessoas que critiquem as boas ações. Pois com Jesus não foi diferente. Se com Jesus não foi diferente, como derá com cada um de nós? E outros tipos, outra classe de pessoas é aquela que pede sinais. Tem pessoas que mesmo se vê sinais, elas não vão crer. Ainda que caísse fogo do céu hoje, as pessoas não acreditariam. Ainda que a lua se convertesse, como diz a palavra do Senhor, que assim acontecerá, pessoas também não vão acreditar. Se convertesse, se transformasse em sangue a lua, assim também as pessoas duvidariam. Ainda que visse o mar se transformar em sangue, como lá no passado, assim também elas não acreditariam. E tem pessoas que até hoje ainda continuam pedindo sinais. O Senhor não precisa mostrar nada porque Ele é. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. O Senhor, Ele é. Ainda antes que houvesse dia, Ele diz, eu sou, porque Ele é. Louvado seja Deus. E Jesus, conhecendo os pensamentos e a intenção dessas pessoas em falar isso, como diz aqui, e outros, para colocá-lo à prova, no versículo 16, pediam-lhe um sinal do céu. Ele, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse que toda casa, se ela estiver dividida, ela não prospera. Assim como todo reino, se ele estiver dividido, ele não sobrevive. E Jesus diz no versículo 18, então, se Satanás estiver dividido contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? Foi o que Jesus perguntou para eles. Como? Como isso pode acontecer? Porque eles falaram que Jesus estava expulsando o demônio por meio do chefe dos demônios, chamado Beelzebul. E Jesus fala isso para eles. Porque mesmo eles vendo as maravilhas do Senhor, eles não creem. Eles não creram, assim como hoje. Ainda que muitos vejam, ainda não creem. E aqui o Senhor, Ele faz esta pergunta para ele. E se Satanás estiver dividido, como é que o seu reino vai prosperar? Como é que o seu reino ele vai sobreviver? Aí Jesus diz, mas se eu faço essas coisas pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus chegou até vocês. E Jesus diz uma palavra muito forte agora, no versículo 21, que quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas chegando outro mais forte do que ele e vencendo, tira-lhe todas as armas em que confiava e reparte os bens que tomou. Você vê que Jesus ele diz que quando o homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas quando chega o mais forte, o mais valente, vence ele, desarma ele, toma os seus bens e reparte. Você vê que Jesus ele diz, quando o homem forte, aqui está citando, o homem forte está dizendo o inimigo, guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas quando chega o mais forte, o mais valente, pois o mais forte é o Senhor dos Exércitos. Quando chega o mais forte, o mais valente, o Senhor Jesus Cristo é o mais forte. Quando ele chega, como diz lá em João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio somente para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor Jesus veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. E como diz em 1 João, no capítulo 13, no versículo 8, que foi para isso que o Filho do Homem, ou seja, Jesus Cristo, se manifestou neste mundo, para desfazer todas as obras de Satanás. Foi para isso que o Senhor veio a este mundo,
para desfazer todas as obras do inimigo. E aqui Jesus ele diz que quando um homem forte e armado guarda a sua casa, os seus bens estão em segurança. Mas quando chega o mais forte, o mais valente, vence, desarma ele e reparte todos os seus bens. E Jesus ainda continua dizendo, no versículo 23, quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Você vê que Jesus diz, quem não está comigo, de que lado? De que lado você está? Jesus diz que quem não está comigo, está contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. O que nós temos feito? Temos juntado para o reino de Deus ou temos espalhado? Jesus ele diz que quem não está com ele, está contra ele. E que com ele não ajunta, espalha. E Jesus ainda continua dizendo, acho muito lindo os ensinamentos de Jesus. No versículo 24 até o 26, Jesus ele diz assim, quando o espírito impuro sai de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso. Se não o encontra, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, encontra varrida e enfeitada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Você vê que Jesus ele diz que quando um espírito maligno, um espírito impuro, sai da vida de uma pessoa, ele sai. E ele começa a andar por muitos lugares. E ele não achando onde repousar, ele volta para olhar como é que está aquela casa, aquela pessoa. E se ela estiver vazia, ele vai e chama outros 7, piores que ele. Piores que ele. E vem e habita na vida daquela pessoa. E o estado desta pessoa torna-se pior do que a primeira vez. Para você ver que quando a pessoa é liberta, hoje a pessoa vai, se rende aos pés do Senhor, ela é liberta. E aí pensa que aí é tudo. Não, meus irmãos. Pois quando a pessoa ela é liberta, ela tem que se preocupar em buscar para ser revestida do poder de Deus, para receber o Espírito Santo, para que a casa não esteja vazia. Pois aqui como o Senhor Jesus ele nos ensina, que quando o espírito impuro, o espírito maligno sai da vida da pessoa, ele sai, mas depois ele volta. E se ele encontrar aquela pessoa vazia, vazia por dentro, sem ter recebido a presença de Deus, ele volta e chama outros 7 piores. E o estado daquela pessoa torna-se pior que o primeiro. É por isso que muitas das vezes a pessoa está tão atribulada quando vem essa carga, essa energia contrária. Ela fica tão atribulada que ela pensa em tirar a sua vida, ela entra em depressão, pensa em se matar, pois o estado dela torna-se pior que o primeiro. Por isso que quando uma pessoa é liberta, ela tem que se preencher com a presença do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo, ele é a garantia de que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. E quando o Espírito Santo está na vida de uma pessoa, esta pessoa está selada. E o inimigo, quando vê, ele não pode entrar mais na vida daquela pessoa. Porque agora quem habita dentro da casa é o Espírito Santo. Como Jesus diz em João, no capítulo 3 e no versículo 3. Em verdade vos digo, Jesus diz, que se ninguém nascer de novo, não pode entrar
não pode ver o reino de Deus. E ele diz no versículo 5, em João 3, versículo 5, que se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Pois é necessário que o homem nasça de novo. É necessário que receba o Espírito Santo. Aí você diz, mas irmão, eu já tenho buscado, fui liberto, mas até hoje eu estou buscando. A Bíblia diz aqui em Lucas, capítulo 11, versículo 9, diz assim, por isso eu vos digo, disse Jesus, pede e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, e quem busca acha, e ao que bate a porta será aberta. No versículo 13, Jesus ele diz, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Jesus ele diz que se nós, como seres humanos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele não dará o Espírito Santo, que é a maior riqueza que o ser humano pode receber. É a presença de Deus habitando dentro dele. A presença do Espírito Santo, preenchendo todos os vazios. Louvado seja Deus. Aí você diz, mas eu já tenho pedido, eu já tenho buscado. Lá em Jeremias, no capítulo 29 e no versículo 13. Em Jeremias 29, versículo 13 diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscareis de todo o vosso coração. Então, quando nós buscamos de todo o coração, quando nós rasgamos o nosso coração com sinceridade, buscando de todo o coração, nós o encontramos. Então, busque de todo o coração, pois o Senhor ele conhece o teu coração. Ele sabe. Não é só as palavras, mas Ele conhece o que tem aqui dentro. Ele sabe de tudo. E quando você pedir, creia que você já o recebeu. E assim você terá. Louvado seja Deus. Pois como disse Jesus aqui, que quando o espírito impuro sai da vida da pessoa, ele começa a andar por vários lugares. E se ele não encontra repouso, ele volta para observar e ver como é que está aquela pessoa. E se ele voltar e vê-la vazia, ele vai chamar outros piores do que ele, outros 7. E o estado daquela pessoa se tornará pior. Mas se ele vier e ver que aquela pessoa está com o Espírito Santo dentro dela, ele tem que bater em retirada, pois ele sabe que ali ele não pode entrar mais. Louvado seja Deus. E assim, no versículo 27, diz assim a palavra do Senhor. Enquanto ele dizia essas coisas, enquanto o Senhor Jesus dizia essas coisas, uma mulher entre a multidão levantou a voz e lhe disse, bem-aventurado o ventre que te gerou e os seios que te amamentaram. Você vê que esta mulher que se levantou e levantou a voz no meio da multidão, ela disse, bem-aventurado o ventre que te gerou. Ela estava exaltando Maria, mãe de Jesus. Essas pessoas que gostam de exaltar mais a mãe de Jesus do que o próprio Senhor. Olha o que o Senhor Jesus Cristo ele diz. Mas ele respondeu, antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Pois esta mulher, quando se levantou, ela estava engrandecendo Maria e não Jesus. Pois quem tem que ser engrandecido é o Senhor. Pois o próprio Senhor Jesus, ele diz aqui, antes,
bem-aventurado, feliz é aquele que ouve a palavra de Deus e pratica e guarda. O Senhor deu uma lição ensinando tudo isso aqui. Porque quem tem que ser exaltado é o Senhor. Ele sim é digno de toda adoração, de todo louvor. E assim eu deixo esta palavra, meu irmão. Como diz também em 1 João. 1 João capítulo 5 e no versículo 4. Pois todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence este mundo. E esta é a certeza, a nossa fé. Então creia tão somente. Louvado seja Deus. E você que está ouvindo esta palavra agora, e pergunta: o que eu devo fazer, irmão? Foi o que perguntaram para Pedro, na primeira ministração dele, que mais de 3.000 almas se converteram. O que nós devemos fazer? O que nós temos que fazer? Pedro então lhe respondeu: olha aqui a palavra para você. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro passo: arrepender-se e será perdoado. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois como disse Jesus, se alguém não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Então você quer entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que se arrepender. Tem que receber o Espírito Santo. Pois o Espírito Santo é a garantia de que você, de que eu, de que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Louvado seja Deus. Espero que você tenha aprendido com esta palavra neste dia de hoje, pois eu creio que nós aprendemos uma coisa nova neste dia. E assim eu deixo esta palavra no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.